Primeira coisa dele, isso ele falou, eu estou falando porque ele falou, que não fossem deturpar a obra do Paixão, a quem ele serviu com imenso respeito. Vocês caminham, vocês marcham, se faz qualquer coisa menos dançar. Meu Deus, foi um tapa na cara, que eu já olhei para ele, mas quem é esse cara? Um erro que nunca mais será cometido. E aí nós acabamos mandando uma obra para ser impressa com um erro absurdo. Buenas, estamos nos achegando em mais um podcast da TV do Gaúcho. Eu sou a Prenda Renata da Silva, é sempre uma alegria te receber aqui nas nossas noites de segundas-feiras, em que levamos para ti conteúdos, novidades, histórias e muitas curiosidades acerca da cultura regional e do tradicionalismo gaúcho através das nossas prosas de fundamento. Tu já está seguindo a TV do Gaúcho nas redes sociais? Tem materiais incríveis todos os dias. Aqui no YouTube, também no Instagram, então já vai lá, curte, compartilha, comenta e também manda aí para os amigos, para todos ficarem ligadinhos na TV do Gaúcho, que leva o melhor da transmissão e da produção de conteúdos tradicionalistas até a sua casa. Talvez tu tenha notado que hoje dispensamos o Chimas, estamos de cafezinho, vou contar para vocês. O convidado do programa de hoje, assim como a TV do Gaúcho, já está nos preparativos e ansiosos para a chegada do Enarte. Então, estamos dando uma reforçada na energia através do café. E, inclusive, tu já sabes que pode ser um parceiro nosso aqui na TV do Gaúcho, então chama a gente no DM. Nós vamos receber para conversar hoje ele, que é o autor do livro das danças tradicionais, um baita de um produtor teatral também, e que aí há mais de 30 anos se dedica ao nosso tradicionalismo, é o professor Rinaldo Souto. Seja muito bem-vindo. Renata... Professor de verdade, né? Fico muito feliz de estar aqui, agradeço esse convite e gostaria de deixar bem ciente a todos que estão nos assistindo que eu estou me sentindo extremamente honrado por fazer parte deste grupo seleto de entrevistados diante de alguém que eu não canso de dizer da admiração que tenho pelo exemplo que se tornou e que continua sendo dentro do movimento tradicionalista, dentro da cultura do Rio Grande do Sul. E essa mulher que verdadeiramente representa o poder, o empoderamento feminino, através do seu conhecimento, da sua capacidade, a singeleza, a gentileza com que recebe as pessoas e nos deixa aqui nesse momento de cultura extremamente feliz e à vontade para poder discernir os assuntos que queiram que a gente fale por aqui. Muito obrigada, fico emocionada. Tu sabe que a gente tem só uma regra aqui na TV do Gaúcho, né? O propósito do podcast é trazer personalidades. E o que são personalidades para nós? São pessoas que já contribuíram e continuam contribuindo para esse meio que é o motivo da gente existir. O amor que a gente tem pela arte e pelo tradicionalismo gaúcho, eles são incomparáveis e imbatíveis. E a gente fica feliz quando pode convidar pessoas assim do teu calibre para estar aqui com a gente. Muito obrigada. Agradeço esse momento, realmente reforço, porque quando nós falamos sobre admirar alguém, tem a ver com suas atitudes, com o seu legado, com a sua história. E quando nós vemos ainda mulheres que fortalecem isso, que fazem nós, gaúchos, nos orgulharmos das mulheres que temos, das referências culturais, políticas que tem neste estado, que tanto nos enobrece. Eu que tenho um amor tão grande, uma gratidão tão imensa pela dona Maria Bernadette Souto, a minha mãe querida, que hoje se encontra enferma, mas que é um exemplo de conduta. E como eu costumo dizer aos amigos que dizem, o Rinaldo tem a fala livre, à vontade, tem esse dom. Eu digo que perto da minha mãe, Renata, eu nem sei falar. Tudo que eu herdei dela, uma das coisas mais importantes é esse poder de ver, na minha opinião, a importância que nós precisamos dar a estas mulheres que fortalecem o nosso Rio Grande do Sul, o nosso país, o mundo, enfim.
E, inclusive, cito aqui um exemplo muito interessante acontecido há poucos dias no Miss Mundo, quando alguém desrespeitou uma mulher, uma concorrente do México, se não me engano, e as demais se ergueram e abandonaram o recinto. Então, isso demonstra o que vem sendo, o que vem acontecendo no mundo, e são exemplos para todos nós, principalmente nós homens, que nós temos que manter esse respeito e ter pelas nossas mulheres, pelas mulheres que nos trouxeram ao mundo, que nos deram a vida, nos educaram, essa consideração. E quando eu vejo uma mulher empoderada diante de mim, alguém que realmente é uma referência, eu fico extremamente feliz e agradecido. Por isso que eu me sinto muito à vontade estando diante de ti, Renata. Muito bem, então vamos conversar, colocar essa prosa de fundamento na mesa, que hoje, já que a gente está com o cafezinho, né, podemos conversar bastante. Rinaldo, quem te conhece ou já ouviu esse nome? Instrutor de dança premiado no Enarte, em rodeios. Tu atua muito fortemente, isso talvez algumas pessoas não saibam, como produtor de espetáculos teatrais. E dedica quantos anos já da tua vida a esse trabalho imprescindível que é a revisão do nosso manual de danças? Que bom tu tocar nesse assunto, porque eu vejo extremamente importante e oportuno falarmos por que nós estamos, né, com essa missão e como é que nós chegamos a esse grupo, né? É muito importante. Então, eu gostaria de dizer que no ano de 2002, o então presidente, nosso eterno, saudoso e respeitável Manuelito Carlos Savariz, através de uma conversa que teve com o Hélio Ferreira, tá? E para quem não sabe, o Hélio, filho do tio Ciro, da dona Cira, o tio Ciro pioneiro do movimento, a tia Cira também, aquele primeiro grupo que se reúne para criar, para fundamentar a nossa instituição maior, né? E numa conversa entre eles, foi trazida uma ideia que consta no livro do Paixão e do Lessa. E era uma previsão, vamos dizer assim, destes maravilhosos e fundamentais ícones da nossa cultura, João Carlos Dávila Paixão Cortes e Luiz Carlos Barbosa Lessa. Quando eles terminam este manual de danças gaúchas, eles têm a gentileza, a humildade de dizer que este manual apresentado por primeira vez, vou mostrar para essa câmera aqui, ver se pega direitinho, não levem em consideração esse manual bem o usado. tempo de uso, porque realmente ele serve demais de referência. Ele é quase de 1953. Não é daquela edição, mas é perto. E eles nos trazem que, quem sabe, tempos depois, pudessem novos estudiosos elaborar algo que fosse mais simples de compreender ou que trouxesse as necessidades que haveriam, então, mais adiante. E quando eles escrevem essa obra, não existiam grupos de danças. Bem colocado. Eles escrevem isso para escolas, para essa ideia de centros que estavam começando com o 35 e em 48, e outros que estavam sendo formados naquele momento. E esta obra, então, serviria como um resgate de uma cultura que havia se perdido. Foi um trabalho, basicamente, de pesquisa, de algo que não existia registro. Exatamente. Então, obviamente que isso não era um livro para competição, porque não existia, não era um livro com o intuito de dizer é assim e não é assado, era algo para mostrar o que nós tivemos outrora e que havia se perdido com o tempo, enfim. Então, quando o senhor Manuelito leu, ele ficou com essa ideia, conversou com o Hélio, eles chegaram a uma conclusão que deveriam, então, para o evento maior, para o Enarte, principalmente, os rodeios também como referência, mas o Enarte como a fonte principal, a necessidade principal, ter uma obra do movimento que desse às pessoas uma tranquilidade maior. Por quê, Renata?
aonde tem ser humano existe a curiosidade, o intuito de mostrar ao outro que se sabe mais ou menos e de aparecer, vamos dizer assim. Nós estamos entre artistas aqui, né? Não vamos medir palavras. Então, cada um trazia o seu entendimento. E isto acabou, em algum momento, por iniciar uma deturpação daquilo que o Sr. Paixão e o Lessa haviam escrito. Eles não queriam que fosse exatamente daquela maneira, mas precisa, dentro do tradicionalismo, e tu sabes muito melhor do que eu, o tradicionalismo é um recorte de uma época que está registrada na nossa história, que deve ser preservada. Por isso, o tradicionalista é um soldado deste movimento. Isso está na tese, sentido valor do tradicionalismo do Barbosa Lessa, para que nós, então, mantivéssemos e viéramos a manter sempre esta estrutura com as suas particularidades e as suas referências, exatamente. Então, dentro da dança não poderia ser diferente. E aí, quando começaram a mudar, um puxava daqui, outro dali, onde se criou as tais de danças estilizadas, e a coisa havia se perdido. Olha, tinha gente dançando balaio em fila, olha, maçanico e chimarrita em roda, e emendava uma coisa na outra, como existe ainda grupos que fazem estilizado. Bom, desta forma, depois de uma revisão feita em 1991, onde os grandes mestres da época, inclusive presente o Paixão Cortes, eles estabeleceram que deveriam trazer a tal da reciclagem. Esse nome é importante que se diga, porque havia se perdido tanto a verdade da história, a forma original, que foi preciso trazer de novo para a realidade. Foi feito um estudo, porém não chegou-se a uma conclusão absoluta. Uns seguiram um caminho, outros seguiram outro, e ainda a coisa tinha mais interpretações. Eu não vou dizer que era 2, 3, porque eram muito mais. Então, o seu Manuelito traz essa reflexão junto do Hélio, como eu disse antes, e o Hélio encaminha uma minuta, falando como poderiam ser as danças, que constavam onde? No Achegas, do Paixão Cortes, no Manual de Danças do Paixão e do Lessa, e no caderno número 9 da revista Pampiana. Então, para tu dares aula, para sintetizar o assunto, tu tinha que, no mínimo, ter esses 3 livros debaixo do braço. Tu sabe que o nosso povo não é assim tão assíduo com a leitura. Eu digo nosso povo, quando eu me refiro, é o meio tradicionalista, né? O artista não tem muito assim esse hábito de uma leitura absoluta, né? Faz uma leitura dinâmica. De um estudo mais crítico. É verdade. Assim. E aí, não tinham tantos jovens assim naquela época que se dedicavam a esta leitura mais profunda destas 3 obras. Até porque não era uma coisa muito fácil. Este manual aqui, que é fantástico e extremamente importante, mas ele é um joguinho é um joguinho de palavras. Então, tu vai na página tal, lê tal coisa e procura a referência na outra página. Aí tu volta para os conceitos indispensáveis e aí a gente ficava fazendo um joguinho de quebra-cabeça. Às vezes, tu perdia a linha de raciocínio para fazer isso aqui. Então, era uma das coisas. Lembrando que as pessoas que escreveram esta obra em 1949, para ser divulgada em 53, tinham lá seus 19, 20 anos, eram jovens. E foi a forma com que eles fizeram, e isso foi maravilhoso e perdura até hoje. Mas nós conseguimos elaborar algo que fosse mais simples, tu ler numa continuidade. Nós começamos com os conceitos indispensáveis e chegamos até a descrição de cada dança. E mais didático também, com mais propósito para a questão da competição. Exatamente. Desta forma, então, o Hélio e o seu Manuelito resolvem que precisariam de um grupo de pessoas para trazer as suas ideias que fossem contrapor aquilo que ele havia apresentado. E o seu Manuelito encaminha para vários instrutores que ele escolheu, ou aleatoriamente, ou com os conceitos dele, para que essas pessoas fossem merecedoras dessa oportunidade. E muitas delas trouxeram algumas observações. Então eu, Marco Aurélio,
o Camilo, Alexandre. o Alexandre. Naquele momento, assim, trouxemos coisas muito semelhantes. Parecia que a gente havia lido junto, e não, nós nem tínhamos uma relação tão afinada assim. Nos conhecíamos, nos admirávamos, nos respeitávamos, porém, cada um no seu espaço, cada um no seu CTG. Mas as observações, elas convergiram. Olha, isso aqui poderia ficar melhor assim e tal. O senhor Manolito, então, resolve reunir essas pessoas, junto com o Hélio, que havia dado a ideia. E nós fizemos uma reunião, um debate. Nesse dia, está chegando no MTG o senhor Belloni. Ele não tinha sido convidado porque o senhor Belloni já havia prestado inúmeros serviços valorosos ao movimento e talvez por isso, né, o senhor Manolito não mandou, porque ele já havia sido diretor de equipe, conselheiro, enfim, 1000 coisas. É um homem que nós temos todo o respeito, todo o apreço do mundo. E o Moacir, ele tinha sido convidado para esta reunião, porque ele representaria o outro lado da questão, que era, na época, o lado da vacaria. Não tinha, o Fegadã não existia ainda. Sim. Então, era outra vertente que se tinha de dança. Reúnem esses 10 homens, o Paulo Gradaski, que não ficou no livro, que é o diretor do quesito de interpretação, hoje, né? Hoje no Enarte. Na época, ele era o instrutor do Tebanos do Igaí, excepcional, fantástico grupo. Muita referência, de quem eu sou até hoje fã. Eu adorava assistir o Tebanos. E eu digo isso pro Paulo todo dia que eu encontro. Cara, que saudade que eu tenho daquele tempo. Sabe o que a gente ouve nos bastidores quando lançaram o nome do Gradaski? Gente, se vier com a referência do Tebanos... Tinha gente que nem era nascida ainda. Sim. Se vier com a referência do Tebanos, vai ser um festival de arte de verdade. Isso é uma coisa que depois nós vamos abordar, porque é muito importante. Guarda essa pauta aí, porque ela vai nos fazer muito bem. Mas só para concluir, então, esses homens se reúnem lá diante do seu Manolito e a forma com que ele apresenta o propósito foi interessante, eu jamais vou esquecer. Estávamos nós lá sentadinhos naquele local lá como é que chama aquela sala de convenções? Não. A sala de reuniões do MTG? A sala de reuniões ali. E o seu Manolito... O auditório. Isso, o auditório, perfeito. O seu Manolito vai ali, óbvio, né, para a mesa ali, nós ficamos na plateia, ele e o Hélio ficaram ali. Ele diz assim, bom, todos que aqui estão, isso é muito legal que se diga, todos que aqui estão, de uma maneira ou de outra, ganham algo trabalhando nos CTGs. Ou seja, de alguma forma, se valem do tradicionalismo para ganhar o seu sustento, ou, no mínimo, mais um pouco de valores. Eu venho agora, neste momento, cobrar para o movimento um pouco desse ganho aí. Porque, na minha concepção, o tradicionalismo ele é feito para um culto, ele não é coisa para fazer uma profissão, mas eu não vou interferir nisso, porque as coisas mudam, são necessárias, eu não vou brigar, não tenho nada contra. Eu não concordo com isso, mas eu não quero fazer nenhum tipo de juízo de valor. Mas eu tenho, como presidente, a obrigação de fazer com que vocês também sirvam ao movimento. E como todos vocês, de alguma maneira, se destacaram por estudo, por conquistas, mas principalmente pela participação nos eventos tradicionalistas, isso é muito importante que se diga, não adianta tu aparecer só em rodeio. Professor que não conhece um congresso, uma convenção, que não apresenta uma proposta, que não compreende como o movimento existe, o organograma, né? Como ele se organiza, o que nós precisamos, o que cabe a qual questão, o que é um conselheiro, quais são os seus atributos, as suas atribuições, por aí vai. Então, essas pessoas elas estão ali numa parcela bem pequena e, às vezes, se acham extremamente importantes. E, às vezes, não, para o movimento, é só mais um. Enquanto aqueles que, assim como a Renata e tantos outros meninos e meninas que estudam e conhecem isso que eu falei aqui de cor e salteado, tem muito maior relevância e importância para o movimento tradicionalista. E pode não ter ganhado nenhum Enarte, nenhum rodeio, nem nada, porque não é para isso que o movimento foi criado. Então ele nos deu toda essa explanação e diz assim, eu quero que vocês organizem
e tragam à realidade o que o Paixão escreveu e cita a famosa observação aqui, né, do Paixão, que eu sei mais ou menos de cor, mas vou precisar ler. Mas ele diz que imaginava que mais adiante outros estudiosos pudessem elaborar um manual que tivesse uma condição de percepção, de compreensão melhor, né, atual. E aí nós aqui ainda não estávamos entendendo tudo que ele queria, né? E aí apresenta tal minuta, tinham 25 danças, que eram todas as danças do regulamento do Enarte. Bom, então vocês vão pegar as 25 danças constantes no manual de danças, no Achegas, no caderno número 9, e fazer uma obra do movimento. A gente se olhou assim, meu Deus, o que vamos fazer aqui? Estavam ali naquele momento, então, o Alexandre Oric, o Marco Ávila, o Beloni Bastos, o Jefferson Camilo, o Rinaldo, o Tony, o falecido, amado e saudoso Francisco Jacques de Matos, também amado, respeitado, querido, saudoso Moacir Gomes dos Santos, o Hélio Ferreira, que estaria ali como coordenador desse grupo, e o Paulo Gradaschi, que depois acaba, por questões particulares e profissionais, se dispensando, né? Saindo da equipe de trabalho. Os primeiros meses foi um horror. Mas eu danço assim. Lá no meu grupo eu ensino assim, foi mais ou menos assim a discussão. Daí para pior. E é interessante falar isso, por quê? Por que são essas pessoas? Como é que nós vamos saber? Sim. Não, e se não fosse, quem seria? Tem muito. Tu sabe, Renata, que assim, existem maravilhosos colegas. Eu até não vou citar nome para dizer, eu falei no fulano, eu falei no Beltrano, mas tem colegas aqui maravilhosos, estudiosos, competentes, que poderiam estar ali, mas por algum motivo, naquela forma de selecionar o seu Manuelito com o Hélio, eles entenderam que seriam aqueles 10. Que, na verdade, eram 9, porque o seu Beloni entra numa visita que foi feita ali. Bom, só que aonde tu junta tantas pessoas que têm um pensamento crítico e que trazem a vaidade como um dos seus pecados por serem artistas, não temos como desvincular a arte da vaidade, que é complexo. Aquilo nos 3 primeiros meses, Jesus Cristo amado, era um terror. Porque eu queria dizer que era assim, o Pedro queria dizer que era assado, o João queria dizer que era do outro jeito, porque o meu jeito é o certo e não sei o que. Aquilo foi... E o Chico, que era um ser humano sublime, de uma inteligência magnânima, ele sentava de frente para o computador, ele era o digitador da obra. Sentava ali e ficava formatando pegando, tinha que copiar. Nós não tínhamos arquivo. Não era pegar ali, abre... Copia e cola. Copia. Não tinha Ctrl-C, Ctrl-V. Era escrever novamente, reescrever. E não era a mesma coisa que estava no livro, porque também nós fomos preparados e foi colocado a nós o cuidado que nós teríamos que ter para não cometer um plágio, não cometer um crime de direitos autorais. Até porque este livro aqui, ele pertencia aos irmãos Vitali. Ele não era do senhor Paixão. Tinha sido escrito pelo senhor Paixão, pelo Lessa, porém, os direitos comerciais pertenciam aos irmãos Vitali. Isso depois é uma coisa interessantíssima de dizer, que é mais uma jogada de mestre do senhor Manuelito. O Achegas, que aí sim era do senhor Paixão, e o caderno número 9 do IGTF haviam sido perguntados, solicitados a possibilidade de uso. Inclusive, algumas pessoas dizem que nós fizemos essa obra à revelia. É uma falta de verdade, falta de conhecimento. Isso foi amplamente conversado, dialogado, e até porque o senhor Manuelito jamais faria algo assim. Quanto tempo vocês entraram em debates, em estudos, até lançar a obra? 11 meses.
Foi bastante tempo. 11 meses. Os 3, como eu te disse, os 3 primeiros foram terríveis. Vamos descartar esses 3 primeiros, que era só para as estrelas arrumarem as suas pontas ali. Né? Quando a gente entendeu que nós estávamos a serviço do movimento e não no servir do movimento, que essa era uma frase, quase que um mantra colocado para nós ali. Vocês estão para servir ao movimento e não ser servir do mesmo. Vocês estão aqui com o propósito de servir ao todo. Então, esqueçam de onde vocês são, quem vocês são, os grupos que vocês têm e trabalhem para o movimento. Assim se trabalha no movimento. Assim faz uma prenda do Estado, um presidente do movimento, coordenador regional, um conselheiro. Então, nós nos colocamos nesse lugar. Mas foi difícil entender, porque nós trabalhávamos para nós mesmos, vamos dizer. Sim. Bom, eis que veio o consenso. E o Chico ali, com aquela paciência dele, ele escrevia e perguntava: o que tu achou, Rinaldo? Eu ficava do lado dele. Sentava à direita ou à esquerda, sempre do lado dele. Do outro lado ficaria o seu Beloni, porque isso é importante, que eu acho que as pessoas não conhecem como funcionou, né? Então, sentava o Chico diante do computador, eu à direita ou à esquerda, dependesse do dia, o seu Beloni ao nosso lado ali. Então, nós elaborávamos o texto. O Marco Ávila, além de trazer muitas fontes de pesquisa, porque ele é muito estudioso, tá? E a Carmen também municiava ele, que é uma pessoa maravilhosa, que é inclusive saudada na obra por conta desse serviço que prestou, traziam essas pesquisas, mas ele servia também como bailarino, até porque não, o mais premiado de todos ali. Sim. O Alexandre Oric, pelo óbvio, um excepcional artista, um estupendo bailarino, também fazia essa parte. Expressão corporal incrível, né? E aí ele trazia aquelas coisas do 50 anos. Faz 50 anos que isso é feito, não sei o que. A gente até tinha uns apelidos que talvez eu conte no final. Cada um tinha um apelido. Olha só! Vamos ver como é que se desenvolve a conversa. O Camilo muito questionador. Então, ele trazia certas coisas assim, mas e por que é feito assim? Por que nós podíamos fazer isso aqui? E tal. Então, trazia questionamentos assim que ninguém pensava, ele vinha e trazia. O Tony, muito importante na construção, porque o Tony trazia a visão do avaliador. Tá, mas e se vocês fizerem isso e não fizerem isso, então vai estar incorreto? Não, mas isso não pode ficar incorreto, porque não sei o quê. Então, como é que a gente faz? Aí aumentam podendo para lá, tiram a bel prazer para cá, e assim nós íamos construindo. O Hélio, como eu falei antes, foi a pessoa que deu a ideia, ficava lá, era secretário-geral do MTG. Então, ele, se precisasse de alguma coisa, né, estaria para nos orientar. E a coisa começou a se desenvolver. E sempre com aquela ideia, não mexam na estrutura. E não opinem. Por que as pessoas falam assim, mas esse livro não tem tópicos de interpretação? Se tu pegar o livro, Célula Mátria, vamos dizer assim, se pegar o livro do Paixão, são 2 ou 3 danças que ele refere a algo de interpretação. Tá? Por que eu imagino, não tive essa conversa com o senhor Paixão, mas imagino que ele quis que as pessoas tivessem o seu compreendimento, sua expressão, enfim, tivesse a liberdade de compreender, dependendo, óbvio, né, que é uma coisa muito importante, da onde aquela dança provinha, qual era o aspecto regional. Porque tu não pode dizer que o serrano vai fazer a mesma coisa que o litorâneo, que o fronteiriço vai fazer a mesma coisa que o citadino. Lembrando de novo que a dança era uma expressão daquela comunidade. Exatamente. Então, são coisas, núcleos diferentes, imigrações que vão emprestar ali suas compreensões, seu comportamento. Então, isso é muito, inclusive, importante, é muito visto e muito valorizado no conceito de interpretação. Bom, fomos escrevendo, fomos trabalhando mais, nos agrupando mais, formando verdadeiramente uma equipe de trabalho. E aí veio talvez um dos nossos primeiros pecados. Quando nós começamos a enxergar, olhar para o mesmo ponto e convergir nas nossas ideias, ficou faltando aquele que brigava, que contestava. Por quê? Porque é importante ter o que contesta, porque às vezes tu acha que está correto aquilo que tu escreveu, que aquilo não tem dúvida, e ninguém contesta, ok. Só que aí pega um outro leitor, um outro prisma, uma outra forma de perceber, e aí traz uma nova informação. Aí surge
o motivo pelo qual existem, até hoje, 5 edições, porém, já uma nova que está para ser lançada muito em breve. Spoiler na TV do Gaúcho, essa parte a gente gosta. Temos a 6ª edição do Manual de Danças no forno. Estou dizendo isso por primeira vez e acho interessante estar aqui contigo na TV do Gaúcho e às vésperas do Enarte, que nós estamos com o livro, a 6ª edição já pronta, revisada pelos autores, organizada. Mudanças substanciais? Não. Alguns reparos? Sim. Algumas coisas que foram convencionadas ali nesses últimos anos, porque o último livro entregue em 2000, estávamos em época de pandemia. 2020, perdão, muito obrigado. 2020. Estávamos em plena pandemia, não tínhamos como fazer demonstrações e nem reuniões públicas. O livro depois foi passado em alguns painéis, mas foram garantidas as possibilidades de execução, mas que foram acordos. E às vezes os acordos vencem, porque as pessoas trocam, as equipes mudam. Né? E aí o livro tem que ser a referência, independente da equipe. Então, algumas coisas que foram acordadas agora constam da obra. Outras coisas que daqui a pouco a gente poderia tornar um pouco mais claro, porque às vezes as pessoas parecem que querem achar um jeito, parece não, elas querem achar um jeito de fazer, descobrir a roda de outra forma, uma roda nova. É uma roda, mas é uma roda do diferente, meu jeito. A roda é diferente. Como eu costumo dizer, uma roda com o meu entendimento. Esta frase me incomoda tanto, mas esse é o meu entendimento. Mas nós estamos para trabalhar no nosso entendimento. Isso é uma obra que retrata um patrimônio cultural e material do nosso Estado. Isso aqui está em voga desde 1953. Então não tem novidade nenhuma nisso aí. Eu não sei por que as pessoas querem criar uma coisa nova no velho, mudar. Né? Mas, enfim, esse é um outro estudo. Entregamos, então, o livro com as 25 danças, fizemos um painel, alguns cursos, andamos por esse Rio Grande afora, e da forma com que o movimento faz com que aconteça. De forma voluntária, gratuita, nós não ganhamos nada com isso, fizemos para o movimento. Coisa que me deixa extremamente incomodado. Veja, nos dedicamos durante 11 meses, como eu referi, a fazer uma obra que unificava 3 livros, ou seja, facilitava o trabalho da maioria dos professores que estavam dando aula, que estão dando aula e que estarão dando aula. Então, nós éramos para ser pessoas que, quando chegassem em algum lugar, pô, bem-vindo, que legal, obrigado porque tu facilitou a minha vida. Não. Eu lembro que antes do livro, eu tinha, sei lá quantos grupos, cheguei até 11 grupos. Depois que eu entreguei essa obra, que eu passei a ser da equipe de autores, parece que as pessoas me viam como um inimigo. Ou seja, o cara que trabalhou para ajudar acabou virando alguém que eles queriam provar que não sabia. Então, não, mas eu acho que tinha que ser diferente. E aí aquele grupo de trabalho virou um grupo de pessoas que não era bem-vinda, parece. A gente, quando fala isso, as pessoas estranham, mas é verdade. O que mudou a forma dos outros nos verem, como se nós tivéssemos convencido quem quer que seja a estar ali, ou agido contra alguém para não estar ali. E eu volto e insisto, nós somos convocados aleatoriamente pelo presidente do movimento, ao lado do secretário-geral do movimento, Hélio Ferreira. Eles escolheram, os critérios deles pertencem a eles. Se alguém quer saber, converse com o Hélio, que está vivo. O senhor Manolito, infelizmente, nos deixou. Mas nenhum de nós, não bota o João. Aí depois perguntava assim, por que nunca mais botaram ninguém por uma coisa chamada direito autoral? Uma obra, ela não pode ser mudada na sua autoria, salvo faça uma nova obra. Então, sim, se alguém quiser fazer parte de uma equipe de trabalho do movimento, vai ter que fazer um livro novo. E não é o Rinaldo que está dizendo isso, é a lei. Não somos nós. Nós somos escolhidos. Perfeito. Bom, quero fazer um livro novo. Pode fazer. Que lindo, que bom. E aí tragam, apresente ao movimento, apresente numa convenção tradicionalista.
E se as pessoas entenderem a relevância e a importância desta obra, elas vão encorpar esse trabalho. E aqui tem um exemplo. Bom, vamos... Peraí. Vamos segurar esse É exemplo. muita história. Gente, são mais de 20 anos de história com o professor Rinaldo Souto, que fez parte da primeira equipe do primeiro livro Manual de Danças Tradicionais do MTG. Nós estamos à véspera do Enarte e a gente fica feliz aqui na TV do Gaúcho de levar esse tipo de informação, essa prosa de fundamento com essa história riquíssima que talvez poucos da nova geração conheçam e da geração que nos antecede, talvez poucos tenham entendimento do que aconteceu. Engaja esse conteúdo, compartilha, manda pra galera, te inscreve, acompanha as nossas redes sociais, porque aqui sempre tem novidades, nesse Enarte vai ter várias mais, inclusive. Mas voltando, vamos voltar. O manual foi lançado, já temos 5 edições, vai vir uma 6ª. Bacana. Além disso, agora nós temos uma novidade para o Enarte. Nós temos uma novidade porque a partir da próxima edição ele inclui danças do estilo campesino. Eu queria fazer uma pergunta antes de nós chegar nessa parte. 2000, vocês escreveram esse livro. Era quando todo mundo dançava soldadinho. Tu contou uma história dessa, né? Que foi Sim. O Moacir que fez um comentário? Sim. Porque, inclusive, Moacir, então, e Rinaldo lançaram essa nova obra, mostra aí, que é riquíssima e que traz a dança também, estudada, mas de um outro estilo. Nem sei se é estilo, a palavra é certa, né, Rinaldo? Um outro prisma, uma outra forma. Mas é legal tu falar sobre isso. Até 2001, eu fui vice-campeão do estado com Madrugada Campeira. O campeão foi o Aldeia dos Anjos. E, se não me engano, o terceiro lugar foi em Bororé, se eu não estiver enganado. Uhum. Os 3 primeiros de 2001. Se tu assistir o vídeo, os vídeos estão aí, para quem quiser ver, a gente marchava. Fato. É muito bom. Nós marchávamos. E as saias. E o comprimento era assim. Tudo era bruto, assim, era rápido. E oblíquo, e rígido. Ixi, meu Deus, falaria horrores aqui. Mas para nós era o jeito. E era assim que nós entendíamos, e era assim que era lindo e maravilhoso. E aquele ginásio lotava, e a plateia enlouquecia. E era o nosso jeito. Eis que, numa reunião, o senhor José Moacir Gomes dos Santos pede a palavra. Ele ficou por muito tempo só nos observando. Chegava, nos cumprimentava, apertava a mão de um e outro, sentava e ficava quieto. Lembra que eu fiquei citando o nome das pessoas, o que cada um fazia? Lembra que eu não falei do Moacir? Sim. Ele ficava quieto, assistindo. O que ele queria? Perceber para que lado nós iríamos. O que nós iríamos escrever. Primeira coisa dele, isso ele falou, eu estou falando porque ele falou, que não fossem deturpar a obra do Paixão, a quem ele serviu com imenso respeito, a quem ele defendeu enquanto esteve vivo. Então, é uma coisa que é de se admirar. O Moacir tinha um quadro, tamanho dessa tela aqui do Paixão, estava lá, não sei se ainda está, e eu sei disso porque fiquei 2 anos trabalhando com ele. Um dia ele levantou, nos surpreendeu, porque ele ficava quieto, nos olhava, tecia um comentário simples, assim, uma coisa ou outra, mas nunca enfático. Um dia ele levantou e disse assim, vocês não dançam. Como é que, quê? Sabe, aquela reação... Vocês não dançam. Vocês não dançam. Silêncio na sala. Vocês caminham, vocês marcham. Vocês fazem qualquer coisa menos dançar. Meu Deus, foi um tapa na cara, que eu já olhei para ele, mas quem é esse cara? Eu que nunca tinha ido à vacaria, né? Não conhecia o Moacir. Quem é esse cara? Onde é que esse cara veio para estar falando? Como que a gente não dança? Eu sou vice-campeão do estado, né? O Marco, sabe, sei lá, quantos títulos já tinha ganho até 2002, né? Imagina as caras, tudo olhando assim. Ele levanta e demonstra. E a gente olha, meu Deus. Ele parecia que flutuava. Ele andava, parecia que deslizava por aquela sala ali. E dizia, isso é dançar. Pegou uns 7 voltas e começou a mostrar.
E aquilo com uma leveza, sabe? Uma habilidade absurda. E a gente se olhou, mas não queria dar o braço a torcer. Não, tudo bem, mas isso é o estilo de vocês. Pois esse é a dança. Isto é a dança. Este é o bem dançar. Não é marchar. Tem que haver mobilidade rítmica. Está no livro, está escrito isso. Está escrito, só ninguém sabia como fazer. A gente escreveu depois. Essa frase não tinha. Passo de marcha. É como semelhança de quem marcha, quem caminha. Porém, agora diz, né, que haja mobilidade rítmica, porque nós estamos dançando e não apenas caminhando. Está escrito. Aquilo chocou todo mundo. Eu fiquei de nariz torcido, mas os outros 2, 3... terminou aquela reunião e aquilo ficou uma semana, porque a gente ficava uma semana, era toda segunda que a gente se reunia, das 9 da manhã às 18. Jesus. Das 9 às 6. Ficava no MTG enclausurado lá naquela sala. Aí voltamos para outra semana e coisa e tal, aí já um vai chegando, aí ele já vem, fala mais outra coisa, mostra outra coisa, diz isso, diz aquilo, a gente vai... Resumo da conversa. Se tu pegar o Enarte até 2002. Pode pegar os vídeos, estão aí. É só olhar. E tu olha, a partir de 2003, muda tudo. Porque o Marco, o Rinaldo, o Camilo, o Tony era do júri, não funcionava, mas o seu Beloni, que acabou sendo... Não, ele foi campeão em 2002, né? Mas, enfim, segue um legado... Começa a levar essa dança e a dança vai se transformando. E a dança gaúcha vai tendo a mobilidade rítmica. E o Moacir é, sim, para quem possa querer saber, o divisor de águas entre o que era o rígido e o que passou a ser moldado a arte, a dança, a leveza, com aquele comentário que nos ofendeu profundamente no primeiro momento. Porque é o novo, é uma verdade literalmente nua e crua. É uma crítica. É uma crítica com veemência. E aí, quando nós absorvemos aquilo, fomos levando para a sala, outros foram seguindo também, e claro, aí vem várias vertentes. Mas eu já fazia. Ok, ninguém está dizendo que foi o Moacir que inventou criou a mobilidade. Claro que não. Quem dançava vacaria, quem dançava no estilo, fazia isso a vida inteira. Mas nós, do Enarte, não fazíamos. Isso é um fato. E o livro, a presença do Moacir no livro trouxe esta forma. E quando eu vi esse homem mostrar com uma moça da plateia, ele pegou uma moça da plateia. E ela perguntou, tu sabe dançar o 7 voltas? E ela, não, senhor. Mas vem cá que eu vou te ensinar. E ele pega aquela moça, e não era uma guriazinha pequenininha, era uma moça grande, uma moça adulta e alta, e ele pega aquela mulher, encaixa e começa a dançar. E todo mundo ficou surpreso que parecia um passe de mágica, porque uma pessoa que não sabia dançou com a leveza que ninguém imaginava, pela condução de um mestre, de um verdadeiro mestre. Então, eu teria 1000 histórias a contar de Moacir, e por isso eu sou um fã incondicional e grato imensamente por ter tido essa experiência que me leva ao livro Passos e Compassos das Danças Gaúchas, a quem nós devemos muita gratidão à patronagem do Porteira do Rio Grande, da Vacaria, que nos auxiliou. E eu não quero citar o nome de ninguém para não cometer injustiça, mas o pessoal que nos ajudou lá muito, nós temos essa imensa gratidão. E esta obra... Pergunta que fica essa é a obra referência para as novas danças do Enarte? É uma das. Perfeito. Importante dizer isso, é uma das. Quando nós apresentamos a nossa proposição para a inclusão de novas danças, faziam 30 anos que não existia mais nenhuma dança além das 25. Nenhuma dança era incluída. Algumas pessoas levaram ideias e tal, mas enfim, 30 anos aconteceu. Eu digo, não, mas é importante que se tenha, porque, na minha opinião, era uma forma de homenagear em vida alguém que tinha servido tanto ao movimento, tanto à dança gaúcha, que é o Moacir. E como eu havia tido esse privilégio, em 2015 ele me convidou, 2014,
E eu passei a estudar, fui à vacaria, fazer laboratório, compreender a forma com que eles faziam para poder escrever ao lado do Moacir. E ficamos lá 2 anos organizando essa obra. Tá? E aí é importante também que a gente diga que eu acabo conhecendo mais um talento da minha esposa, Karine Curvelo, que ela diagramou o nosso livro. Olha! E ela diagramou o livro Passos e Compassos, diagramou o livro do MTG, a partir de 2016, o 2020 e o 2025, os 3 são diagramados pela Karine Curvelo. Então, é mais uma mulher notável, mais uma mulher de destaque, e eu tenho a honra de chamá-la de esposa, oficialmente. Né? Ela tinha 2 opções, na verdade, né? Ou ela aceitava... Na verdade, assim, ela leu um livro da 3ª edição e constatou uma série de problemas com as normas da ABNT. Porque não éramos nós que fazíamos isso, nós entregávamos, era elaborado, não sei até dizer, mas enfim, era feito de um outro jeito. E ela apontou alguns erros, alguns problemas. Digo, tu nos ajudaria? A gente estava para fazer o 2016. Posso ajudar? E aí ela foi trabalhar conosco, como havia... essa ideia dela diagramar o Passos e Compassos, e aí descobrimos um talento que eu não sabia que existia, como dizem os antigos da minha senhora. Ela é farmacêutica, né? Mestre em farmácia, trabalha com um projeto espetacular com o Hospital Moinhos de Vento. E obviamente que, claro, o conhecimento dela ter sido prenda, ter participado de invernadas, dançado em grupos de dança, Bento Gonçalves da Silva em Alvorada, Chilena de Prata, depois foi para o Lomba Grande, Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, né? Andou viajando, me acompanhando. Então, tinha, obviamente, aquele conhecimento da dança. Não era uma pessoa... Porque o que aconteceu? Numa das edições, se não me engano, a 3ª, a pessoa que editou, que fez a diagramação, ao mover uma figura, uma ilustração, ela suprimiu um parágrafo. Então, isso nos criou um problema. Mas por que a culpa não é dela? Sim. Porque passou por uma revisão. Sim. E essa revisão foi feita por nós. E a gente está com um olho tão viciado que tu passa pelo erro e não detecta. Sim. Porque tu passou ali escrevendo, então para ti tá certo, já revisou, quando tu encaminha para a diagramação, tu dá como pronto, está certo. Quando volta, tu passa os olhos, um erro que nunca mais será cometido. E aí nós acabamos mandando uma obra para ser impressa com um erro absurdo. Então, por conta disso, eu queria que fosse alguém que eu pudesse acompanhar. E aí passamos a acompanhar a diagramação constantemente, porque a partir da 2ª edição eu sou o digitador. E na 4ª edição eu assumo por oferta e por decisão do grupo de trabalho a organização textual. Ou seja, todos os textos, tudo aquilo que vai para a obra, eu faço. A compreensão da discussão é tu que coloca no texto. Que coloco no texto. Então... Tanto é que, na maioria dos painéis, sou eu que faço a leitura, a explanação teórica, por conta disso, né? Porque eu falo mais bonito que os outros, porque eu sei ler melhor que alguém, não tem nada a ver. É porque essa é a minha função na obra. Perfeito. Lembra que eu falei? Os bailarinos, o pesquisador. Então, o questionador. A minha função era essa. Por ter esta função, eu fiquei com esse ofício dentro da obra. Conheço, modéstia à parte, ela como... pouquíssimas pessoas, porque é minha obrigação. Não porque eu acho bonito isso, mas é porque eu preciso conhecer. E a minha esposa está ali ao meu lado, então, pelo óbvio, nós estamos orientando que a coisa aconteça. E, graças a Deus, 2016, 2020 e agora 25, a obra está bonita, bem caprichosa, bem clara, e acreditamos que dirimimos mais algumas questões de compreendimento, mas não muda essencialmente. O pezinho continua sendo o pezinho da mão, bota o pé lá embaixo, a chimarrita, faz a marcação. Só ficam algumas coisas que as pessoas às vezes me surpreendem. Existem algumas perguntas que surpreendem, sabe? Está escrito, por exemplo, a rancheira de carreirinha está escrita. Eu faço a primeira figura, faço a segunda figura, faço a terceira figura.
eu repito o que foi feito e posso terminar a dança. Aí alguém pergunta, eu preciso fazer uma terceira vez? Está escrito no livro. A partir da segunda, tu pode terminar. Tu pode fazer uma terceira? Pode. Uma terceira, uma quarta. Está lá descrita a forma de fazer isso. Desde que tu repita. Se tu fizer a primeira parte da dança integral e repeti-la, a partir do final da repetição, tu pode acabar. Isso é um exemplo. Tá? Aí, uma outra coisa bem oportuna para falar em véspera de Enarte. Ai. Isso aí, vai ter um monte de ensaio essa semana. Não, eu não vou dar dica de dança. Vou só dizer assim, leia um livro. Só isso. Não tem mistério, porque o que estiver escrito ali, nenhum avaliador vai se opor. O problema está quando alguém quer trazer, abre aspas, uma lacuna. E isto está previsto, fui eu que escrevi. Está previsto no livro. Se não me engano, é a página 16. Se eu tiver errado... Nada como falar com o autor, não, né? Mas eu posso estar errado, eu tenho direito de errar essas páginas. Um cara que era bom de página e ponto e coisa aí, que é bom, não era? É bom. O Ronaldo ele sabia, o Ronaldo Estevo. Um abraço, meu querido amigo. Ronaldo era um que tu dizia assim, tal coisa, tá na página tal, na quarta linha. Eu me apavorava, né? Tipo, mas como é que esse cara decora esse negócio? Estudioso, dedicado, isso é. Então, não é à toa que é quem é, né? Às vezes tu tem pessoas, Renata, que têm destaque nos seus trabalhos e não é por acaso. É porque fizeram por onde? Meu livro está um fiasco. Daqui a pouco eu acho, e aí eu falo sobre isso. Mas o que diz, mais importante, por buscar lacunas e inserir coisas não descritas na obra é um erro. Então não é um... Simples, está dito ali, está escrito. escrito. Então o avaliador tem essa compreensão, seja ele da harmonia, da interpretação, principalmente da correção, até da música, porque nós precisamos... A música é fundamental para a nossa compreensão de dança. Os músicos, sabem do que eu vou falar agora, eles sobrevivem com seus instrumentos, a sua voz, seu talento, não precisa de dança. Mas nós, bailarinos... Precisamos dele. Eles são fundamentais. Então, precisa haver uma sinergia, precisa haver uma unidade entre música e dança. E o livro prevê isso, tanto que traz o suplemento ali, que fala sobre... Mostra as letras, as partituras, e tem agora, já desde 16, se não me engano, aquela parte que são desde 20, parece, os conceitos musicais, para que os professores tenham esta referência entre música e dança, compreendam o que é um tempo, anacrúsio, um compasso, por que tu tem que contar isso aí, não é bel prazer. Então, essa compreensão. Só que às vezes está acontecendo, que é uma coisa estranha, os músicos estão trazendo umas compreensões diferenciadas e esquecendo que isso são músicas de danças tradicionais, que tem uma época de referência e essa época dava a textura e a compreensão daquele momento. E às vezes tu tem um problema de anacronismo, que é o conhecimento do hoje sendo levado para as coisas do passado. Sim. Então... É que ali é muito tênue, né? TV do Gaúcho em mais um podcast aqui em Semana de Enarte. Estamos todos muito animados com o maior festival de arte amadora da América Latina, que está se chegando, uma promoção do movimento tradicionalista gaúcho. E como nós nos dedicamos a valorizar e a divulgar as coisas que são do nosso tradicionalismo, da nossa cultura regional, estaremos em Santa Cruz também divulgando esse grande evento. E a gente está recebendo nesse podcast, para fazer um aquece, o professor Rinaldo Souto, que é um dos autores do livro de danças tradicionais do MTG, que é a obra de referência do nosso grande festival. Eu vou te falar, dica de amigo, né? Segue nas redes sociais, fica bem ligadinho que vão ter conteúdos exclusivos aqui na TV do Gaúcho. Inclusive, já vou te dar uma outra dica também. Quer fazer uma parceria com a TV do Gaúcho? Chama a gente no DM que ainda dá tempo. Muito bem. Ano passado, Rinaldo, tu viveu pela primeira vez a experiência de sentar na cadeira de avaliador de Enarte. Isso? Não tô mentindo, né? É verdade. Não como avaliador, mas naquela posição. Isso, naquela posição. E esse ano, muito sabiamente, Luiz Afonso Torres e Valmir, chefe de comissão, te trazem exatamente para dar o suporte que talvez eu diria que
que é primordial, que garante a segurança e a confiança da equipe de avaliação, que é acompanhar todo esse processo de avaliação e de estudo e de preparo das comissões avaliadoras. Responsabilidade, né? E vou te falar, deve faltar tempo, né? Deve pensar, ai meu Deus, já tá chegando o Enarte, a gente, né? Precisava um pouquinho mais de amadurecimento. Não, eu acredito assim, ó, quando tu tem uma orientação excelente, que é o caso de competência, qualquer trabalho acaba se tornando mais fácil, mais simples. Fácil não, mas mais simples. Por quê? É importante que se diga, o Luiz Afonso, ele é um artista nato, uma pessoa de um conhecimento vasto e extremamente dedicado. E que viveu muitos anos o Enarte. Com muita experiência, com uma vivência em alto nível, então uma capacidade absurda. O Valmir, eu tenho uma admiração especial pelo Valmir. Nós nos conhecemos há mais de 30 anos, bem mais, porque eu tenho 55 anos. Eu ia para Santa Maria, eu tinha 17 para 18, e já conhecia ali o Valmir, o pessoal do Piá do Sul, sabe? Patrícia Tondo, Paulinho, enfim, uma galera de lá. E o Valmir era um desses amigos. Então ele é extremamente dedicado, ele é um homem que acredita na força, na verdade, no conhecimento, que se dedica ao movimento, ele ama o movimento. Esse cara já passou por poucas e boas, e é importante que se diga, não precisava, sabe? Se tu parar para pensar, não precisava disso. Mas ele ama demais, ele se dedica demais, é extremamente sábio. Tu quer conversar com alguém culto, que vai te trazer assim, ó, milhares de informações e conhecimento extremamente relevantes em todos os tópicos, fala com o Valmir. Ele lê absurdamente. Esse cara fala, Platão, Sócrates. Advogado, né? Cara, ele é uma enciclopédia, esse cara. E eu tenho muita honra de ser amigo do Valmir e sou afilhado, ele é meu padrinho de casamento, né? Olha só. Sim. Então, estar ao lado desses dois torna meu trabalho extremamente simples. Eu não estou ali para capitanear ninguém, eu estou ali para servir a equipe. Então, se alguém tiver alguma coisa que queira compartilhar ou queira uma opinião, eu estou ali para isso. Não sou eu que determino nada, até porque tem os chefes de quesito, que são maravilhosos, o Landerson, que é o chefe de quesito da harmonia, o Ricardo Berga, que é o chefe de quesito da música, o Luciano Saldanha, que é o chefe de quesito da correção, e o Paulo Gradaschi, o Paulo Boca, nosso amado, que é o chefe de quesito da interpretação. Essas pessoas são extremamente dedicadas, competentes, buscam a cada dia se qualificar ainda mais, e nós trabalhamos em sintonia. Luiz Afonso, Valmir, esses que eu citei, juntamente conosco, e como é que é o nome que tu falou outro dia comigo? A Carla. Da indumentária. Perdão, Carla. Eu tenho problema com nomes, tá? Mas a Carla também, importantíssima, questão da indumentária, sua equipe de trabalho. O Gabriel Souza, que é o responsável pela equipe das coreografias. Então, é um time de pessoas de bastante competência. Pessoas que se afinam, que se gostam, que se respeitam. E aí nós formamos... E que se doam voluntariamente ao movimento. Exatamente. Então, nós formamos um núcleo de estudiosos. Ali não tem ninguém que é mais ou menos que ninguém. Nós estamos ali um para auxiliar o outro. Qual a minha função? Como eu sou um dos autores, faço parte de um grupo de estudiosos que se dedicou a isso, que são os que eu já citei aqui. E que não tem grupo competindo no Enarte. E que não tem grupo competindo, no meu caso, desde 2018, que eu me afastei. Né? Então, acho que a gente pode contribuir com isso, e essa é a minha função. Função essa exercida com grande valia pelo senhor Belloni, pelo Tony Pereira, e que hoje, com muito orgulho, eu ocupo já pelo 2º ano. E isto não me faz mais importante que ninguém, mas muito pelo contrário, é alguém que precisa estar extremamente atento, porque todos podem, por exemplo, agora no Enarte, são blocos, né? 5 blocos de 8 grupos. Todos podem revezar, se for o caso. Eu não posso. A minha função é estar atento. Tá? Por quê?
desde o primeiro da B até o último da A, todos têm a mesma importância e requer de cada um de nós a mesma atenção e respeito. E esta é a função do avaliador, de quem estiver acompanhando, de quem realiza o sorteio, de quem verifica um documento. Esta é a grande valia de uma equipe de trabalho. E esta sintonia que existe nessa grandiosa equipe, que vai começar lá naquela pessoa que está no brete lá fora, que recebe o bailarino, até o último que vai dar uma explicação, alguma coisa para um professor, para um coordenador, um patrão, enfim, todos precisam estar em sintonia para que o festival tenha um resultado positivo para quem? Para os verdadeiros e valorosos artistas. Esse festival é feito para respeitar essas pessoas que se doam durante anos, que investem o que não têm, às vezes, para fazer o grandioso espetáculo chamado Enarte. Então, tudo isso é para respeitar, para valorizar e para ser o mais justo possível com estas pessoas. Os bailarinos, os músicos, os instrutores, mas principalmente aos artistas que ali estão naquele palco, entregando a sua alma, seu suor, mostrando aquilo que acham, que entendem pelo mais sublime que pode nos dar. E cabe a nós ter, então, essa consideração. Eu fiz isso durante 36 anos, 37 anos. A minha obrigação é imensa, porque o que eu quero, quando eu atendo alguém ali, que eu vou conversar, que eu vou explicar, o que eu quero dar para essa pessoa? Em primeiro lugar, atenção, respeito, sabe? Uhum. E tentar elucidar a dúvida dessa pessoa. Essa é a minha função. Seja para o avaliador, mas principalmente para o instrutor que chega ali. Não entendi esse desconto, sei lá o quê. E a gente traz isso aí. E eu passei por uma situação na última Inter que me deixou bem chateado, porque todo mundo conhece o Rinaldo, professor. E o Rinaldo, professor, muito austero. Bagual, grosseiro às vezes, a maioria das vezes. Era um cara bem estranho, mas um homem que veio de Bagé, que não teve uma oportunidade assim maior com a compreensão que este cargo de professor, que eu sou contra quando os caras chamam qualquer um de professor, porque essa profissão é a mais sublime que eu entendo, então não é qualquer um que pode usar esse nome aí. Mas a gente acaba tendo essa função. E às vezes sem o menor preparo. E eu falo isso por mim, na época não tinha o menor preparo para ser um professor. Eu era um artista, um bailarino, um criativo, um cantor, um bailarino de chula, de dança, enfim, criador de trabalhos, de coreografias, etc. E que me tornei, abre aspas, o professor, o instrutor. Assim. Então, obviamente, que a minha didática era, sim, mínima. Agora, aquele cara, para o homem de 55 anos que está aqui hoje, há uma diferença gigantesca. A minha forma de tratar, primeiro passou por eu compreender o quão ridículo era a forma com que eu atuava. Então, esse é o primeiro passo, é tu entender os teus defeitos. E eu consegui, graças a Deus, fazer isso. Compreender onde eu errava. Compreender a minha estupidez, compreender a minha falta de preparo. A partir daí, então, começar a melhorar, trazer mais conhecimento, buscar mais conhecimento, procurar profissionais que pudessem me dar essa compreensão que eu não tinha, porque eu tinha condição de fazer isso. Mas essa maturidade só os anos nos darão, sim, né? Sim, o tempo nos traz. Então, hoje, quando eu chego, desde o ano passado, que eu chego e me sento ali, no meu lugarzinho, quietinho, e fico observando, quem está ali? Está aquele menino de 15 anos que assistiu o João Vicente, do Nenhum de Nós, que era chuleador, lá de São Gabriel, e se encantou pela arte gaúcha. Está aquele rapaz que recebeu um convite do senhor Jorge Luiz Braga Abbott para instruir um primeiro grupo. Está aquele cara que recebe do Celaniro Borges de Farias a honra de trabalhar com o coronel Tomás Luiz Osório em Pelotas, que foi recebido como um filho pela dona Maria Antônia e o seu Luiz Carlos na cidade de Tramandaí, que foi recebido com extremo respeito pela dona Zeli do Tiaraju, a dona Normélia em Santa Rosa. Meu Deus, eu estaria aqui centenas de pessoas que me tratam com um carinho e que cada uma dessas pessoas
deixou em mim uma marca de qualidade. E esse cara senta ali, que aprendeu com esses mestres, que aprendeu com essas lições, com essas legendas vivas e outras que Deus o tenha, e que olha para a arte com amor, que eu nunca deixarei de amar a arte como eu amo. E isso não está sendo fácil, a coisa de ficar do lado de cá, porque eu adoro estar do lado de lá. E eu já tinha pensado, eu tinha me aposentado, eu anunciei, o Rinaldo está aposentado. Mas esses 2 anos estão me fazendo tão mal para essa aposentadoria, porque aí tu fica olhando e diz, mas eu podia fazer melhor isso aqui. Mas eu não faria desse jeito. Mas como é que eu não pensei nisso antes? Como é que eu não pensei nisso? Tem coisas lindas também, né? Que tu te inspira, né? Tem coisas que, meu Deus... Bom, chorei, não vou dizer os grupos para que ninguém leve para um outro lado, mas chorei o ano passado assistindo lindos trabalhos que me emocionaram, amigos que eu tenho, professores, instrutores... que o fator humano a gente não vai tirar, apesar da técnica, E né? pessoas que eu não conhecia, que eu passei a admirar, grupos que eu não sabia, que trazem trabalhos lindíssimos, enfim. Aquele é um lugar de quem ama o que faz e quem respeita esse amor que tem pelas coisas. Então, eu acho que eu estou num lugar decente, eu acho que eu tenho capacidade de estar naquele lugar, por tudo isso que eu citei. Eu não venho... Do nada, não caí de paraquedas em algum lugar, ninguém me plantou em lugar nenhum. Eu galguei cada lugar que eu alcancei e me preparei para cada lugar que eu alcancei. E esse lugar que eu estou hoje, para auxiliar, para servir, eu me preparei para isso. Eu não me considero mais sábio que ninguém, mas eu digo, estudem bastante para conversar comigo, porque eu estudo bastante para estar ali. Então, isso coloca numa condição onde qualquer pessoa, qualquer jovem, qualquer veterano que vier conversar comigo vai ser tratado com extremo respeito. Agora, a recíproca precisa se fazer verdadeira. E eu não vou falar nome de ninguém, mas quando alguém diz assim, vocês não poderiam ter visto isso. Quando uma equipe se reúne e dispõe o seu grupo de trabalho em locais diferenciados, é exatamente para que todos possam enxergar, para ter uma visão comum. E quando a gente anota, principalmente na correção coreográfica, que está certo ou não, a gente precisa ter uma coisa que o Valmir nos exige, absoluta certeza. Quando está certo, tu desconta, diz o Valmir, e a gente tem que responder para ele, não. Por que não? Porque a gente precisa ter absoluta certeza. Porque, com absoluta certeza, nós vamos chegar para o instrutor e vamos dizer, você errou assim, isso. E quando alguém te coloca, não, mas nós fizemos, sabe? Parece não, é uma forma de desrespeito, dizer, como assim tu não viu? Como é que tu acha que eu vou escrever uma coisa que eu não vi? Sim. Né? E ainda mais um cara que todo mundo deve lembrar que brigava... Eu poderia ter muitos troféus se eu não fosse tão briguento. Se eu não fosse um cara que quisesse saber porquê dos porquês. Sim. Eu poderia ter ficado quieto, como muitos ficaram, e ficando quieto não se incomoda, e não se incomodando talvez tenha uma chance maior. Então, imagina se eu, que brigava desesperadamente pelo correto, vou fazer alguém deixar de estar no festival que eu amo por uma maldade? De forma alguma. E aí não havia acontecido ainda, desde o ano passado, com a equipe da Dona Madeline. Muito obrigado, Dona Madeline, pelo carinho, pela oportunidade. O Ângelo Teixeira, querido, uma pessoa muito querida, guardo com muita gratidão. E o meu irmão, Rodrigo Tibica, e a Priscila. E aí uma galera que eu adoro, da equipe do ano passado, que me oportunizaram, né, estar nesse lugar, que era do Tony antigamente, no ano anterior. E aí não havia passado por isso. E passei na última Inter. Alguém que eu tinha um carinho, assim, me afrontou, tipo, porque não sei o quê, e aumentou a voz. Aí fica ruim. Porque eu não sou menos que ninguém. E eu não permito que isso aconteça. Eu trato todos com respeito. Aí vai despertar um Rinaldo lá que não é bom de despertar. Aí eu aumento a voz também, porque eu também tenho voz. Né? E aí ficou uma coisa que não foi legal, que eu não gostaria de ter acontecido. Mas se tiver que fazer de novo, farei de novo. Por quê? Porque eu estou ali, entendam, como qualquer um daquela equipe, para fazer o melhor, para respeitar quem quer que seja. Pode que as pessoas digam, no bloco X passa A, B, C e D. Para nós, só depois do bloco terminar que vai passar A, X, Y, Z.
Nós não estamos ali prevendo que vai passar João, Pedro e Maria. Nós estamos ali para ver o que vai ser apresentado. A avaliação acontece quando o grupo entra na sala, não antes. Que nem aquelas coisas legais que a gente ouve por aí, que é meio... o grupo que ganhou tal rodeio é candidato, não sei o quê. Cara, tu não sabe o dia de amanhã. Nenhum de nós sabe o dia de amanhã. E eu trago como exemplo o Potreiro Grande de Tramandaí, meu amado Potreiro Grande de Tramandaí, que eu trabalhei com tanto amor, pelo respeito, pela gratidão, a dona Maria Antônia e o seu Luiz Carlos, e hoje tenho, graças a Deus, um irmão, que é o Tiago Lima dos Santos, que é filho desse casal, que era meu anfitrião, trabalhando conosco na comissão. E nós estávamos muito bem, Renata. Talvez um dos melhores anos do Potreiro Grande. A melhor dança que nós tínhamos era o pau de fita, com uma música criada pelos sublimes Mário Tressol, de Chico Saga. Um arranjo maravilhoso, um grupo na ponta dos cascos, e o grupo não errou. E uma menina maravilhosa, uma das melhores bailarinas, não vira antes da hora e não ocasiona aquele erro terrível. Então, como que alguém é capaz de dizer que o João vai ganhar antes de dançar? Eu quero que Deus abençoe, que todos saiam daquele palco lá realizados de fazer o seu melhor. Eu clamo a Deus, rogo a Deus. Mas pode acontecer com qualquer pessoa o que aconteceu conosco. Então, Perfeito. Ninguém pode dizer que alguém já ganhou antes de dançar. Não tem jogo ganho antes de terminar. E assim como não tem campeão do festival antes de dançar. Muito bem. Antes de dançar a final de domingo, a finalíssima. A finalíssima. Inclusive, domingo, estamos então todos na expectativa polvorosa. Estamos chegando ao final dessa nossa prosa. Rinaldo, te agradecer pelas suas contribuições, por contar e a gente poder registrar essa história, que só quem viveu conhece, sabe, e tu compartilha aqui com emoção, 20 anos depois, né? E até com um olhar crítico de tudo que passou e de como a gente chegou até aqui. Acho que isso é muito importante. Mas queria te perguntar, já chegamos ao ponto de olhar para o Enarte como um festival de arte? Porque a linha é muito tênue do tradicionalista / artista. E por muitas vezes a gente cai na falha de julgar essa questão, quando, na verdade, ela deveria ser exaltada, de que temos tradicionalistas, voluntários, pessoas que amam um movimento, uma causa, se doam e que encontram numa manifestação que é a dança uma forma de elevar ela a um nível que ela enche os olhos de um público, talvez, que nunca botou o pé dentro de um CTG e que torna referência para um país inteiro, porque é isso que a dança gaúcha é, uma referência do Rio Grande do Sul para o resto do país. Mas a gente precisa entender essa dimensão, se adonar dela também e olhar para o festival. Não, ele é um evento tradicionalista, mas mais do que isso, ele é um festival de arte. Sim, eu concordo plenamente contigo, e a minha empresa foi criada exatamente por isso, a RS Expressões da Arte. Ela foi criada exatamente para valorizar esse produto, vamos chamar assim, esse produto que são esses espetáculos criados com os grupos de dança. E desde o primeiro espetáculo que eu criei, eu já trouxe o Guapos de Itapuí para estar ali junto comigo, né? E eu tenho o maior carinho pelo Everton, pelo grupo inteiro, né? Sim. E ele me ajudou bastante, foi em 2014 esse projeto, não tinha nada a ver, ele tinha lá, se não me engano, o Marco Aurélio era o professor dele, e eu convidei ele por acreditar naquela entrega dele para a arte, né? E foi um trabalho lindíssimo, que me rendeu a admiração da Cláudia Amara Borges, que hoje é diretora de turismo do Estado, e que me oportunizou criar um espetáculo chamado do Cipreste ao Piratini, que era um sonho dela, apesar, talvez as pessoas não saibam, ela é paranaense e ama esse Rio Grande como poucos gaúchos amam. Ela é apaixonada e queria contar a história de por que Guaíba é o berço da Revolução, de onde partiram os homens que tomam Porto Alegre e dão início à Revolução na madrugada de 19 para 20 de setembro de 1835. E eu contei isso, graças a Deus, com bastante qualidade, com grupos maravilhosos, onde esteve lá o Caudilho Guaibense, o Lenço Colorado, o Guapos de Itapuí e o Darcy Fagundes, 2 grupos de Guaíba para valorizar o lugar, valorizar a cidade. Veja bem o que eu citei, eram grupos de danças que traziam as suas coreografias para um espetáculo teatral.
Para um público que não era tradicionalista. Que não era tradicionalista. E nós lotamos aquelas ruas, que depois passamos para um outro lugar lindíssimo, que é o Parque da Juventude, se não me engano. E aquilo ganhou as páginas dos jornais e manchetes na TV. E eu cito aqui, com muito carinho, muito respeito, Giovanni Grisotti, que chegou a publicar que aquilo era um espetáculo que só visto na Broadway. E isso me honra muito, vendo da pessoa que é um cara... Do senso crítico que tem, né? Que tem, né? Difícil. O Grisotti, para gostar de alguma coisa, não é assim. E quando ele dá um elogio desse, a gente tem que se orgulhar, registrar lá na história. E aí, a partir daquilo ali, eu passei a criar esses espetáculos e sempre inserindo a dança gaúcha ou a coreografia de algum grupo dos nossos. Uma forma de gratidão pelo tudo que eu recebi desses grupos, mas, acima de tudo, para mostrar às pessoas quão lindos são os espetáculos que nós fazemos no nosso festival. Então, Renata, indo ao encontro do que tu diz, está mais do que na hora. Mais do que na hora de nós repensarmos o número que eu vejo. Que para que nós criemos um espetáculo atraente, nós não podemos ter tantos grupos. Isso é uma coisa complicada. Tá? Porque Polêmica o tempo, agora. O tempo do evento. São 3 dias ali para acontecer, então teria que começar de dia na sexta, por exemplo, para manter. Senão, começa na noite de sexta, aí começa a virar aquelas madrugadas, porque aquelas pessoas que estão ali, homens e mulheres, valorosos homens e mulheres, que estão sentados ali, ninguém se dá conta. Sim. Quando chega um Rinaldo lá de Alpargata, num evento daqueles, as pessoas, em vez de saber por que ele está com aquela roupa, em vez de criticar, dizem, ele está de Alpargata, por que não sabe que ele teve que tratar um erisipela? Por que eles não perguntam por que um cara que calça 41 está usando uma Alpargata aberta 43? Sim. Porque está com uma lesão, porque está tratando. Ou eu vou de Alpargata, ou eu fico em casa como a médica mandou. Então, primeiro, para te criticar alguém, tem que saber o porquê que a pessoa está fazendo isso. Sim. Né? E aquelas mulheres que ficam ali, pensa na Aline, na Ana Laura, na Denise, na Marcele, na Marina e outras tantas, na Carla. Enfim, todo aquele grupo de mulheres maravilhosas estão ali com aquele vestido fechado até o pescoço. Durante 14 horas, como aconteceu na Interregional ali, onde elas não conseguiam sair para ir ao banheiro. Sim. Alguém pensa nisso? Então, é necessário que nós passamos a ver que quem está ali naquele lugar merece um cuidado diferenciado. Isso é importante. O espetáculo, para ser feito, precisa que todo o ambiente se prepare. Luz. Aonde vamos fazer um espetáculo sem iluminação para espetáculo? Vai ficar uma coisa que vamos jogar para os céus e rezar para que dê certo. Agora, aonde contribui uma luz, um efeito, uma fumaça, sabe? Então, nós vamos tornar isso um produto mais maravilhoso ainda do que é, porque já é. Tu imagina se a gente der maiores condições. As passagens de som serem feitas antes para que não dê aquele tempo exacerbado que se faz ali, que fica perdendo entre um grupo e outro, aquilo come, às vezes, uma apresentação inteira de outro. Então, tem uma dinâmica maior. Os músicos entenderem que tocar alto não faz a diferença positiva, muito pelo contrário, que quando a gente consegue colocar numa intensidade agradável, todos ganham com isso. O grupo que está dançando, o músico que está exercendo sua função e, principalmente, ao público que está ouvindo esses decibéis assim, exacerbados, incontroláveis. Então, é uma série de coisas que nós vamos precisar nos adaptar, compreender. E, para isso, precisam profissionais, engenheiros de som, diretores de palco, diretor de iluminação, uma condição de entrada e saída de acessórios, alegorias, vamos chamar assim, né? Porque às vezes eu vejo as pessoas se derrubando, os grupos apavorados para tirar, porque tem aquele tempo ali absurdo, né? Sim. Deus o livre, uma pessoa botar fora um trabalho. Então, é uma série de coisas que nós precisamos compreender. O que nós queremos? É só uma apresentação? Ok, estamos muito bem, obrigado. Apresentações lindas. Nós queremos espetáculos que viajem além fronteiras, que divulguem os nossos trabalhos. Vamos ter que nos readaptar ou aprender novas coisas. E não é feio aprender, gente.
Eu acabei de dizer aqui que eu tive que fazer uma reinvenção na minha forma de agir. Não é pecado. Dói um pouquinho lá no começo, depois fica maravilhoso. Mas é um bom desafio para encararmos, para o Enarte encarar, né? E ele ser chegar nesse novo patamar. Talvez seja esse o futuro. É um bom diálogo, né? Com quem... Porque desvincular a ideia de que um grande espetáculo possa distorcer o tradicional. Não, a dança é aquela, como eu digo, respeite o pezinho, respeite o balaio, respeite o manu e crie adequadamente dentro dos nossos espetáculos, mas para isso precisamos dar condições. Eu quero colocar um coral em cima do palco. Não posso, eu não tenho equipamento para isso. Eu tentei fazer isso com Madrugada uma vez. Deu uma pitaçada de microfone, meu Deus do céu. Mas a gente vai evoluindo. Só que o que eu estou falando, Madrugada, era 2001. Nós estamos em 2025 e ainda temos coisas a fazer. Estas pessoas que estão no movimento são capazes. Nós que estamos aqui falando hoje somos experientes e capacitados. Se nós sentarmos a uma mesa e conversarmos sobre, nós vamos conseguir entregar um produto que vai trazer, assim como eu espero que traga o podcast TV do Gaúcho, muitos apoiadores, porque é importante que esses espaços existam. Então, a todos aqueles que quiserem apoiar, vejam quão importante é investir em eventos, em programas, em espaços culturais como esse aqui. Invista, não vai se arrepender. É investir em qualidade e cultura. Que é o mais importante. Está lançado o desafio, a mesa do podcast aqui, inclusive, está disponível para esse debate. E nós desejamos uma vida longa a essa cultura, a essa arte, a esse festival, que é, para muitos de nós, o motivo da gente existir. O nosso coração, ele pulsa nesse ritmo, né? A gente lançou um trabalho, inclusive, aqui na TV do Gaúcho, dizendo que o Enarte é a emoção que nos une. E nos une por muitas gerações e continuará nos unindo. Então, obrigada pela tua contribuição, né, à arte, ao tradicionalismo. Neste momento muito específico, obrigada a tua contribuição ao Enarte e por trazer, além de tudo também, trazer a confiança, que é o que a gente pode entregar de mais precioso a essa equipe de trabalho, para que o final de semana seja uma excelente experiência para essa nova equipe que está chegando no Enarte, que também não deve ser muito fácil para eles, né? Vou te falar. É verdade. Eu quero aproveitar esse espaço maravilhoso para pedir a cada artista, a cada instrutor, patrão, coordenador, enfim, que analise lá suas observações e, acima de tudo, percebam que aquelas pessoas todas envolvidas nesse processo, elas provêm de uma instituição, que eles já fizeram parte desse festival, amam tanto quanto quem está ali e farão o melhor possível. Estão capitaneados por pessoas de extrema competência, do nosso presidente Alessandro Gradaschi, nosso vice-presidente Luiz Afonso Ovalle, nosso diretor-geral da equipe de danças, Valmir Boemer, e cada um de nós que está ali envolvido, todos comprometidos com o respeito, com o carinho, com a atenção, para que o festival flua da melhor maneira, para que cada um saia de lá com aquilo que fez por onde conquistar, e dizer que foi um privilégio imenso. Como eu assistia, viu? E eu dizia assim, será que um dia alguém vai me convidar para ir lá? Não sabia quem é que convidava, como é que era feito, porque aqui vieram pessoas extremamente relevantes aqui, pessoas que muitas delas eu admiro demais, que estiveram aqui, inclusive a cantora fronteiriça. A Maria Alice. Maravilhosa, namorada do filho do Marcelo. Não, eles são marido e mulher. Casaram. Mas que lindo, parabéns. O Marcelo era meu colega de auxiliadora lá em Bagé. Marcelo Caminha. Bom, enfim, te agradecer e reiterar meu respeito, minha admiração por ti. Dizer que tu faz parte de um rol seleto de mulheres que eu tenho extremo respeito e consideração. São as que eu considero as empoderadas, as mulheres que vão dominar esse mundo. Quero fazer uma alusão à minha amada comadre Liliana Cardoso, que é uma dessas assim, que eu mais admiro e respeito,
querida, amada Liliana. Eu já falei da Cláudia Mara. Estamos esperando a Liliana aqui, não quero dizer nada, hein? Tem vou que vir. Puxar a orelha no ar agora. História maravilhosa, uma pessoa que inspira. A minha esposa querida, Karine Curvelo, que me acompanha em tudo, que cuida de mim, que faz com que eu me torne um homem melhor a cada dia. Então, dizer que tu faz parte agora, Renata, sempre fez, mas principalmente agora, desse grupo de pessoas que eu sempre vou estar olhando com extremo respeito, com extremo carinho e desejando para ti o que eu desejo para essas pessoas que eu tanto amo, tanto venero e que fazem parte de um grupo de seres humanos que tem que estar aqui neste plano por muito tempo para que o nosso mundo se torne melhor, para que o tradicionalismo, para que a nossa vivência seja melhor, mais organizado, mais qualificado, porque pessoas iguais a ti fazem toda a diferença positiva. E nós precisamos de gente assim, valorosas e empoderadas, mulheres respeitáveis. Muito obrigada, fico realmente muito emocionada com as tuas palavras. Ai, vou pressionar-te até com outra aura agora já, muito mais empoderada. Gente, toda segunda-feira o podcast da TV do Gaúcho é essa conversa de fundamento gostosa com personalidades, pessoas que colaboram, que doam, que engrandecem a nossa cultura regional e tradicionalismo gaúcho, que eu admiro a TV do Gaúcho e espero que tu também aí em casa e que tu passe a conhecer um pouco mais dessas nossas personalidades. Toda segunda-feira o podcast TV do Gaúcho é aqui, prosa de fundamento, na qualidade que tu já conhece, que só a TV do Gaúcho tem. Nós nos vemos na próxima semana.